Estamos de volta e com a chegada do final do ano, nós temos também que tomar alguns cuidados e saber quais são os nossos direitos e deveres. Isso é de praxe para o ano inteiro, mas quando chega exatamente nas questões relacionadas ao fim de ano, onde se tem contratações temporárias, muitas vezes os empresários e os funcionários, aquele empregado, não sabe quais são seus direitos e deveres. E por isso que nós estamos aqui com o Henrique Messias, ele que é especialista em direito do trabalho, que vai explicar para a gente. Henrique, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença no nosso programa. Vamos falar quais os cuidados que o funcionário deve ter ao ser contratado para essas vagas temporárias de fim de ano. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia aos amigos de casa. Viderlan, nós temos um aumento na demanda de contratação de empregados em virtude desse aumento da demanda do comércio. No final do ano, a gente tem a Black Friday agora, no final de novembro, e temos já o Natal, o Ano Novo, etc. E a demanda aumenta e, necessariamente, como você disse, os empregados precisam ter alguns cuidados. A gente tem contratos temporários, a gente tem contratos por prazo determinado, alguns até são contratados no período de experiência, e é extremamente importante que isso esteja previsto no contrato de trabalho que deve ser escrito e deve ser assinado. Entendo. A regra é que o contrato de trabalho é por prazo indeterminado. Nesse período agora, se é um contrato de curta duração, ele tem que ser por prazo determinado e ele tem que ser escrito e assinado pelo empregado e pelo empregador. Algumas empresas que trabalham exatamente no comércio, principalmente de varejo, elas fazem contratação por um período de 3 meses. A lei, ela pelo menos falava isso. Continua sendo mantido também esse contrato, chamado contrato de experiência, por 3 meses, Henrique? Isso, Viderlan? Nós temos o contrato de experiência, 90 dias, 3 meses, aproximadamente 3 meses, e nós temos também o contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado, ele pode acontecer naqueles períodos em que você tem um aumento da demanda, como é o caso desse final de ano, e esse contrato por prazo determinado pode ser de até 2 anos. Mas geralmente não acontece. Acontece de 3 meses por 90 dias. Experiência ou prazo determinado, como você apontou. Agora, num caso, por exemplo, na modalidade horista, que muitas empresas acabam adotando também, até como medida para não criar vínculo empregatício com a pessoa. Quem pensa dessa forma está enganado? O horista também existe com um vínculo, tem vínculo com a empresa? Sim, Viderlan, está enganado por quê? Porque já desde 2017 nós tivemos a reforma trabalhista e a reforma trabalhista traz uma novidade que é a contratação do horista na modalidade intermitente. Traz esse nome de intermitente, que é aquele empregado contratado para trabalhar em determinadas horas. Por exemplo, 6 horas por semana, 12 horas por semana, 14 horas por semana, nos dias de sexta, sábado e domingo, no caso de bares e restaurantes, por exemplo. E este empregado horista, contrato intermitente, tem exatamente os mesmos direitos e a carteira assinada, como acontece com os demais empregados. Agora, para o empregador, quais os riscos que ele passa, por exemplo, por contratar de forma temporária esses funcionários? Veja, como eu já coloquei, esse contrato, que é um contrato que foge à regra, a princípio é por prazo indeterminado. Se você faz por prazo determinado, você precisa ter esse contrato assinado, escrito e assinado. Por quê? Porque se você não tem esse registro para o empregador, quando ele fizer a rescisão daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, ele vai correr o risco de ter que pagar aviso prévio, ter que pagar multa de FGTS de 40%. Por quê? Porque ele não tem exatamente a prova que aquele contrato aconteceu por prazo determinado. Agora, contrato, aquele chamado, no popular, viu, Alexandre? Esse contrato, o contrato que o Alexandre está dizendo, Henrique, é contrato de boca. Lá no interior, as pessoas falavam contrato de bigode, quando o cara botava pelo fio do bigode. Gostaria que você falasse quem utiliza desta confiança para fazer um contrato de boca. Quais os riscos que está sofrendo? Não só quem se propõe a trabalhar, como também quem está oferecendo o emprego. Sim, perfeito. Veja, quais são as diferenças do contrato por prazo indeterminado e contrato por prazo determinado? O prazo determinado, o empregado não tem direito a aviso prévio, porque ele já sabe quando o contrato vai terminar. Não tem direito à multa de 40%, porque aquela rescisão não é sem justa causa. Então, se você faz esse contrato no fio do bigode, você não tem para o empregador a prova de que foi um contrato por prazo determinado. O empregado pode, ao final do período acertado, pedir o pagamento dessas verbas, pagamento de aviso prévio, pagamento de multa de 40%. Para o empregado, por sua vez, ele não tem a segurança do fio do bigode, ele não tem o registro, ele não tem a segurança daqueles contratos que são reconhecidos na lei, como o pagamento de FGTS, o pagamento de 13º salário proporcional, pagamento de férias proporcionais, aquelas verbas
normas trabalhistas que estão previstas na nossa CLT. Legal, muito boa a participação do Henrique explicando esses aspectos, principalmente quando as empresas elas recorrem para o mercado para contratar de forma temporária mais funcionários em período em que se aquece as vendas de fim de ano, principalmente no comércio varejista, para as lojas do comércio, né, para as lojas do centro e para os shopping centers também aqui de Maceió e de todo o estado, do mundo inteiro. Bom, Henrique, vamos falar um pouquinho a respeito de situações relacionadas para o cara que fez o contrato com o funcionário por esse período de experiência ou por prazo determinado, né, por 3 meses. Parou ali aquele prazo dos 3 meses, o funcionário começa a se destacar. Mas ainda eu tenho minhas dúvidas, quero sentir um pouco mais. Eu posso prorrogar por mais 3 meses esse contrato ou já tenho que a obrigação de firmar realmente vínculo empregatício em definitivo com esse funcionário? Videlão, no caso do contrato de experiência, o prazo máximo são 90 dias. Então, se acabar esses 90 dias, você não pode ter uma prorrogação. No caso do contrato por prazo determinado, com um prazo de até 2 anos, se admite uma única prorrogação. Tá? Então, se o contrato é de 3 meses, é por prazo determinado, o empregador pode prorrogar por mais 3 meses, desde que exista uma justificativa para isso. Tá? Se não há essa justificativa, se ele quer continuar com aquele empregado, esse contrato precisa ser transformado em um contrato por prazo indeterminado, Sim. que é o comum, é a regra geral, e a partir daí o empregado passa a ter direito a aviso prévio, a multa de 40%, quando acontecer e se acontecer rescisão sem justa causa lá na frente. Nós estamos entrando agora na Black Friday e aí de repente um funcionário ele pode ser contratado para passar apenas esse período de 15 dias de Black Friday também? Sim, desde que haja esse contrato assinado com esse prazo previsto, sim. O que é importante, Videla, me permita, claro. Ressaltar que a gente vive um ano atípico, em virtude da pandemia que ainda não acabou, mas sempre temos essas oportunidades de contratação no final do ano. Agora, geralmente isso acontecia com o Natal e etc. Agora isso já é antecipado com a Black Friday e é uma oportunidade tanto para os empregadores para aumentar e contratar os empregados, tanto para os empregadores e para os empregados também. A gente vive um momento que nós temos um recorde de desempregados no Brasil, infelizmente, e essa oportunidade existe, as pessoas podem aproveitá-la para, tendo um contrato por prazo determinado, demonstrar interesse, demonstrar um bom rendimento e esse contrato se transformar no contrato por prazo indeterminado. Então, o contrato por prazo determinado pode ser uma razão de sobrevivência nesse momento para as empresas também? Sim, para as empresas, para os empregados, e a gente espera e torce para que ele se transforme no contrato por prazo indeterminado com o aquecimento da economia que a gente também espera que aconteça. Henrique, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, muito importante para um período em que estamos nos preparando para mais uma Black Friday e também para contratações imediatas das empresas para a chegada do final de ano. Volto outras vezes aqui no programa, tá certo? Perfeito, Fernando. Estou às ordens, agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. Nós que agradecemos a participação do Henrique Messias, ele que trouxe informações, advogado, principalmente especialista na área de trabalho, e trouxe para a gente aqui muitos esclarecimentos nesse finalzinho do programa TV Mar News. Com ele, eu vou encerrando esta edição, lembrando que amanhã, terça-feira, dia 24 de novembro, estaremos juntos em mais uma edição do programa TV Mar News. Eu conto, claro, com sua audiência. Lembrando sempre que nós teremos a reprise do programa no decorrer do dia em horários alternativos da sua TV Mar Canal 525, pela NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Vem aí mais um campeão de audiência na grade da sua TV Mar, emissora genuinamente alagoana e um dos veículos da organização Arnão de Melo. Fiquem com Deus, grande abraço, ótimo início de semana para você.